Gosta do Bob, professor? Se eu gosto do Bob? Eu gosto. O que eu acho legal do Bob é que ele, com a linguagem fácil, consegue expor temas muito complexos. Eu acho que ele, como teórico, como aporte próprio, eu não vi muita coisa, assim, a não ser aquela base keynesiana que ele tem, e um viés mais dentro da filosofia da linguagem, onde ele analisa o fenômeno do direito. Mas ele tem como grande mérito, para mim, né, é que ele desenvolveu em paralelo tanto uma análise teórica política como uma análise teórica jurídica. Ele escreveu livros sobre teoria do direito e teoria política, com conceitos isomórficos. O aluno do Ferraioli também fora. Eu acredito que por influência dele, né? Então, é um autor que eu gosto muito. Eu, quando entrei no mestrado, tive um professor que fazia a gente ler por semana 1 ou 2 livros do Pop para apresentar, para dissecar. Então, acabei assim, lendo muita coisa dele e gostei muito. Gosto da linguagem dele, não é aquela linguagem hermética, é aquela linguagem que realmente conhece, clara. Gosto muito. Não sei se é para falar, fazer uma análise mais ampla do Bob. É isso? Não, só jogando aí pro Bob. Eu posso dizer, eu recomendo muito, um dos livros dele que eu mais gosto, em teoria política, é um livro que se chama Estado, Governo e Sociedade. É um livro onde ele analisa a tradição contratualista e um pouco do pré-contratualismo na Renascença, a partir de Maquiavel, nas concepções de Estado e de governo. E para quem quer ter uma base mais sólida em teoria política, principalmente na tradição contratualista, esse livro é extremamente elucidativo. Depois ele tem no campo do direito a teoria geral das normas, teoria das normas jurídicas, teoria do ordenamento jurídico. Mas eu gosto mais do trabalho dele em teoria política. Também tem um livro que é muito... criou muita polêmica na década de 80, que se chama O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. Ele apresenta uma concepção procedimental de democracia que foi muito criticada, e que Ferraioli, seu aluno, vai poupá-lo um pouco, vai dizer que a concepção dele não é uma concepção errada, é uma concepção insuficiente. E a partir da concepção de Bob, ele vai construir a concepção dele, Ferraioli, que é a concepção de democracia substancial. Não sei se esse tema é pertinente, se querem que eu fale sobre isso, dá para falar um pouco. Estamos abertos sempre, professor, com certeza. Eu esqueci, peço desculpas, esqueci de mencionar aqui que temos conosco o professor Luiz Henrique Madalena, que é o nosso coordenador geral aqui da ABD Const, os líderes do público também, então passa a palavra para ele dar a sua saudação a todos. Meus caros, boa noite. Satisfação imensa estar aqui com os senhores para tratar desse tema tão caro. A gente estava conversando, eu e o Renê, um pouquinho antes aqui. Estamos ambos aqui na BD Const, mas em ambientes diferentes. Estávamos conversando aqui sobre o livro e realmente a discussão de hoje é absolutamente instigante. Agradecer aí o nosso amigo, o professor Luiz Henrique Cademartori, pela parceria desses anos todos e por essa que a gente vai fazer hoje. E agradecer o convite do professor René Eric Sampar, nosso coordenador de EAD da BD Const aqui, para participar junto com os senhores. Espero que as discussões sejam muito profícuas aí. Tá certo, meus amigos? Maravilha. Bom, considerando a hora e considerando que todos os hoje expositores, debatedores e o professor estão já aqui na sala, acho que a gente pode dar início. À medida que o pessoal for entrando, como tem entrado, eu vou permitindo o acesso. Esse som aqui atrapalha vocês? Vocês têm algum retorno? Tá tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo. Perfeito. Bom, o texto de hoje, então, é depois do nosso estudo do livro Elogio à Serenidade, do Norberto Bobbio. O meu está todo rabiscado, todo cheio aqui de post-its.
Esse livro realmente eu acho bastante interessante as discussões. São 2 textos, né? A Natureza do Preconceito e Racismo Hoje. Infelizmente, são questões ainda muito candentes em nosso meio, a despeito de nós termos uma luta republicana, apesar de nós defendemos a democracia, a igualdade de oportunidades, ainda é muito comum, e é triste dizer, mas ainda é muito caro esse tema, a despeito do Bobbio ter escrito esses livros, esses artigos. Nós não temos a data precisa, apesar de eu ter pesquisado, nós não temos especificamente a data das publicações, mas deve ter sido em torno do fim da década de 80, início da década de 90. Então, ainda é um tema muito atual, apesar da nossa luta republicana. Então, eu já passo a Ana Catarina, que fará, então, a exposição do primeiro texto, A Natureza do Preconceito, e já agradecendo a todos, participando o que o professor Cademar nos falou, todos aqueles que não tiverem com áudio, se possível, cancelarem ali, mutarem, para a gente poder ouvi-la muito claramente, e em seguida nós já falaremos do texto 2, Racismo Hoje. Então, Ana, por favor, fique à vontade, a palavra é toda sua. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ana, eu sou mestra em Direito Constitucional pela PUC e mestranda em Direitos Humanos pela USP. Agradeço a participação nesse evento. Queria saudar todos e a todas em nome do professor René Sampar e mais uma vez agradecer a participação. Como o professor René acabou de dizer, dando seguimento aos estudos da obra do Bobbio Elogio à Serenidade, nesse livro que o Bobbio trata tanto das razões de Estado e democracia, questões como tolerância, preconceito e racismo, que Bobbio, já no fim da sua vida, trata um pouco mais o diálogo entre moral, direito e política, temas que a gente sabe que permearam a obra de Bobbio durante sua vida inteira. Falando um pouco, bem rapidamente, do contexto do livro, para a gente tratar do texto A Natureza do Preconceito, como o professor acabou de dizer, apesar do livro ser escrito, esses textos serem escritos há algumas décadas, é muito pertinente às nossas questões de hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, na América Latina. E uma coisa que eu percebo muito forte nesse livro, quero saber também a opinião de vocês, é que apesar de ter sido escrito algumas décadas depois do final da Segunda Guerra Mundial, dá para perceber em muitas partes da obra que Bobbio usa muito parte de suas reflexões a partir das atrocidades do nazismo, do fascismo. Então, principalmente no texto A Natureza do Preconceito, ele vai basear muito a concepção dele de preconceito tendo em vista tudo o que aconteceu no contexto do nazismo, da Segunda Guerra. Então, a partir dessas reflexões, tanto Bobbio quanto outros diversos intelectuais, diversos juristas, que da segunda metade do século XX em diante, tentam reformular, de alguma forma, o direito e a política e retomam, de alguma forma, as questões morais. Procuram trazer de volta para o direito, para a política, se abeberar um pouco de questões morais que até então tinham sido deixadas para trás. A gente sabe que até Bobbio, no final de sua vida, repensa muito a questão do direito e da moral. E nesse contexto pós-Segunda Guerra, que os juristas procuram muito encontrar travas de segurança, por assim dizer, mecanismos para evitar que barbáries como aconteceram na Segunda Guerra ocorram de novo e repensar o direito e também a política, de que forma é possível instrumentalizar tanto o direito quanto a política para evitar tantas atrocidades. Propriamente a respeito do texto, Bobbio começa dando o seu conceito de o que é preconceito. Para o Bobbio, preconceito é uma opinião ou um conjunto de opiniões acolhidas de maneira crítica e passiva, seja pela tradição, pelo costume ou por uma autoridade que a gente aceita discursos e posições, opiniões, sem discussões. A crítica é passivamente porque se acredita no preconceito sem verificar
se aquelas informações de fato são verdadeiras ou não, sem pensar sobre elas, sem verificar a validade, ou seja, se recebe e se consente com essas informações por mera inércia, respeito ou temor. E de maneira tão intensa que resiste a qualquer refutação racional. Ou seja, o preconceito pertence à esfera do não racional, segundo Bobbio, justamente porque não é um pensamento, um argumento que é capaz de passar pelo crivo da racionalidade. Mas aí, Bobbio faz um corte e alerta que nem toda opinião errônea é um preconceito, porque o preconceito em si pertence à esfera das ideias que não se submetem ao controle da razão. E justamente por isso se distingue de qualquer outra forma de opinião errônea. Por exemplo, ele fala como a questão do equívoco, do engano. No equívoco, a gente tem condições de reconhecer o erro e reestabelecer a verdade. No preconceito, não. Porque nele, como ele não aceita, não se permite se submeter ao crivo da razão, ele, justamente por isso, ele é um erro mais tenaz e socialmente perigoso, nas palavras do próprio Bobbio. Então, ele vai se questionar de onde, se não é um equívoco que não se submete à razão, como que ele tem tanta força para resistir? E aí ele responde que o preconceito resiste e é tão difícil de ser combatido porque, no fundo, ele corresponde a desejos, interesses e paixões que o indivíduo que o aceita nutre. Ou seja, por trás dessa força há uma razão prática. Qual que é a razão prática do preconceito? Ele é instrumentalizado para determinados interesses ou crenças. Então, Bobbio conclui que o preconceito se enraiza muito mais facilmente naqueles que estão predispostos a aceitá-lo. Prosseguindo, Bobbio vai diferenciar diversas formas de preconceito. A primeira distinção que ele faz é entre os preconceitos individuais e os preconceitos coletivos. E ele deixa bem claro que o que interessa a ele, aqui nesse texto, são os preconceitos coletivos, diante de sua maior periculosidade social. E Bobbio define preconceitos coletivos como aqueles que são compartilhados por um grupo social inteiro e dirigidos a outro grupo. Ou seja, não se trata de uma relação entre indivíduos unicamente considerados, mas sim entre um grupo e outro. Ou seja, de modo distorcido, um grupo vai julgar outro e conceber sobre ele ideias fixas e generalizações superficiais, que Bobbio chama de estereótipos. Para o Bobbio, os dois preconceitos coletivos mais influentes são de nacionalidade e classe. E a seguir, o Bobbio faz uma relação muito interessante entre preconceito e discriminação. Ele vai dizer que a principal consequência do preconceito coletivo é a discriminação. E que a discriminação vai muito além da diferença. Porque, como o próprio Bobbio diz, diferença existe sim entre as pessoas. Mas a discriminação não corresponde a uma mera diferença, porque ela é sempre usada com uma conotação pejorativa. Ou seja, para Bobbio, discriminação é uma diferenciação qualificada pela injustiça ou pela ilegitimidade, porque vai contra o princípio da igualdade. E esse juízo discriminante sempre necessita de um juízo de valor, que, como a gente sabe, é sempre relativo. Ou seja, diante de dois grupos distintos, um é considerado bom e o outro é considerado mal. Um é considerado inferior e o outro é superior. E na discriminação, esse critério de valoração é sempre inserido de maneira crítica. E certo grupo se apoia, seja numa tradição, numa crença ou no discurso de uma autoridade que tem legitimidade para impor suas ideias e se achar superior a outro grupo. E numa fase posterior dessa discriminação, com base nesse juízo de superioridade, sustenta-se que um grupo deve comandar e o outro grupo deve obedecer, ou seja, ser subjugado. O primeiro grupo superior deve viver e o segundo deve morrer.
Ou seja, aí surge o conceito de discriminação como dominação, que é um nível mais acentuado de discriminação. E aqui, de novo, Bobbio faz referência ao nazismo, que ele dá como maior exemplo dessa discriminação enquanto dominação a solução solução final estabelecida pelo nazismo na Alemanha, que consistiu no extermínio sistemático dos judeus, para acabar com o problema judaico. E, novamente aqui, como eu disse no começo da minha fala, se percebe o quanto Bobbio vai se abeberar sempre nas questões da Segunda Guerra, que obviamente o marcaram muito, para tratar a sua ideia de preconceito. Em seguida, Bobbio faz outra distinção, que é entre as desigualdades naturais e desigualdades sociais. Para o Bobbio, essa distinção é relativa, mas dentro de certos limites possui fundamento. As desigualdades naturais, para o Bobbio, são muito mais difíceis de serem vencidas do que as desigualdades sociais, razão pela qual as desigualdades naturais resistem muito mais, ou seja, o que o Bobbio chama de desigualdades naturais são desigualdades que a gente pode verificar, por exemplo, entre homens e mulheres, que de fato, em muitas questões, são diferentes. Mas o que ocorre a partir daí? Que para os grupos e pessoas que entendem que são um pouco avessas à ideia de maior igualdade, avanço ao progressismo, tendem a considerar todas ou a maioria das desigualdades enquanto naturais, para poder legitimá-las enquanto invencíveis e dificilmente superáveis. Por outro lado, aqueles que lutam por igualdade tendem a compreender as desigualdades como sociais ou históricas, ou seja, passíveis de serem superadas. Um exemplo disso é o Rousseau, como cita o próprio Bobbio, que fala que a natureza fez os homens iguais, mas foi a civilização que os tornou desiguais, ou seja, são desigualdades que teriam origens sociais. E essa diferença, o Bobbio aponta, é muito relevante para o problema do preconceito, porque as desigualdades naturais, muito geralmente, são agravadas pelas desigualdades sociais. Daí o que acontece? Muitas vezes a sociedade pensa essas desigualdades sociais como naturais. E isso causa fonte de vários preconceitos e desigualdades que poderiam ser combatidas. E aí, Bobbio traz como exemplo o gênero. Como eu falei agora há pouco, obviamente, homens e mulheres possuem várias diferenças naturais, mas não se pode usar isso para justificar diferenças de caráter histórico e social e impedir transformações que promovam a igualdade. Em seguida, Bobbio fala da relação entre o preconceito e minorias. Bobbio constata que o preconceito coletivo hostil é sempre direcionado de uma maioria para uma minoria. Um exemplo que o Bobbio dá são as minorias étnicas e religiosas. Mas o Bobbio faz uma exceção quanto às minorias em relação às mulheres. Porque Bobbio diz que as mulheres não seriam exatamente uma minoria, já que elas são a metade ou mais da metade do mundo, se a gente for comparar entre homens e mulheres. E aqui eu faço um apontamento pessoal que Bobbio não concebeu, até pelos limites, né, do seu tempo histórico e de espaço também, que as minorias sociais são coletividades que sofrem processo de estigmatização, inferiorização e negação de direitos, ainda que constituam a maioria histórica e de determinada população. Ou seja, o conceito de minorias não necessariamente diz respeito a uma questão numérica, mas sim uma minoria em direitos, minorias em representações democráticas, por exemplo, como a gente pode falar no Brasil, das mulheres e dos negros. Apesar desses grupos serem numericamente maioria, se a gente for pensar na representação das mulheres, da população negra no Congresso ou na garantia de direitos, são minorias, mas minorias justamente nesse sentido, da estigmatização, da inferiorização.
Não, isso não está no texto, obviamente. É um apontamento meu. Em seguida, o Bobbio fala um pouco das consequências do preconceito. Para ele, são 3 níveis de consequências diversos e que ele enumera de acordo com a gravidade ou com a intensidade. A primeira é a discriminação jurídica, que consiste na privação de direitos desses grupos inferiorizados, alvo de preconceitos. A segunda é a marginalização social desses grupos, sendo que a forma extrema corresponde às instituições totais, como as prisões e os manicômios. E, por último, a perseguição política, que corresponde, em última instância, ao extermínio, como se deu com os judeus no contexto da Segunda Guerra. Por fim, Bobbio conclui de maneira um pouco inconcludente. Ele diz que, infelizmente, não sabe afirmar se é possível eliminar um preconceito em si por completo. Porque, ao longo da história, os preconceitos sempre existiram. E, ainda que se combatam e se superem alguns, outros surgem. Mas, de toda forma, Bobbio entende que o preconceito nasce na cabeça dos indivíduos e, portanto, é preciso combatê-los na cabeça do ser humano. E aí, Bobbio propõe a educação como uma forma de luta contra toda forma de preconceito e sectarismos. E vai um pouco na linha, eu pensei um pouco lendo essa parte do texto, sobre a decisão do STF da inconstitucionalidade do ensino de gênero nas escolas. E um dos fundamentos do STF para declarar essa inconstitucionalidade foi justamente a importância da educação para se combater preconceitos e desigualdades, sobretudo relacionados às mulheres, a opressão, violência doméstica e a importância de se tratar a questão de gênero nas escolas. Então, é muito importante, eu achei muito interessante trazer que Bobbio fala isso e foi justamente um dos fundamentos do STF para declarar a inconstitucionalidade de algumas leis municipais que proibiam esse tipo de debate. E, em seguida, também Bobbio fala da importância da democracia para o combate ao preconceito, porque, para ele, numa sociedade em que as opiniões são livres e forçadas a se chocar, em razão dessa dialética de diversidade de ideias, os preconceitos acabam por se depurar e se cria uma sociedade muito mais tolerante. Aliás, aqui eu queria aproveitar para parabenizar a BD Const pelo belo evento que vai fazer agora em outubro, um dia pela democracia. Queria parabenizar e tenho certeza que vai ser ótimo. Enfim, para concluir, Bobbio afirma que, para se libertar dos preconceitos, as pessoas precisam, antes de tudo, viver numa sociedade livre. E aqui, em conclusão, eu quero fazer uma provocação e também uma reflexão para o debate. Porque eu penso que aí vem um paradoxo. Como a gente vai viver numa sociedade livre sem acabar com preconceito? O que vem primeiro? Ou será que é tudo um processo concomitante? No fim do texto, essa foi uma reflexão que me veio muito à tona. E, por fim, até pelos limites do seu tempo, Bobbio não deixou muito nítido a questão do preconceito como uma questão estrutural. Estrutural por quê? No sentido de que a formalização de conjuntos de práticas institucionais, culturais, interpessoais excludentes numa sociedade que frequentemente coloca grupos sociais em uma posição para ter melhor sucesso, ao mesmo tempo que prejudica e exclui outros grupos de modo reiterado, causa disparidades ao longo de um tempo e de um contexto que não se precisa mais, como o Bobbio fala, que o preconceito esteja apenas na mente das pessoas. Porque muitas vezes as instituições por si só se tornam legitimadoras do preconceito, sem que para isso precisem de indivíduos. E por isso mesmo que se fala que o preconceito é estrutural. Mas é óbvio, é só uma reflexão para a gente pensar essas coisas, a questão do preconceito, no nosso contexto de hoje. E até fazendo uma releitura desse belíssimo texto.
Eu agradeço pela participação e quero passar agora a palavra para minha outra colega, Ana. Muito obrigada. Boa tarde para vocês, boa noite para mim aqui, entrando na madrugada. Queria agradecer ao René pelo convite. E eu fiz um texto com a leitura do Racismo Hoje, do Bobbio, Repensar o Racismo Hoje. A ideia central e atual de Bobbio está entre as raízes do passado e as atuais asas da tecnologia que nos convidam a um olhar visionário para a escada e escalada do preconceito, tanto do racismo como reação natural e racismo como ideologia serem combatidos pela universalização da educação ao respeito pela pessoa como valor fundamental do cidadão acima de todas as pátrias, que é uma ideia bem atual do texto do Bobbio. Assim, uma releitura de fatos, conceitos e obras no estado da arte e da academia faz voltarmos também à arte do pensar nesse outro do outro que entre somos e coexistimos. Ler um autor, mergulhar em sua obra, desvendar seus véus para além de si mesmo, é decodificar o passado de um verdadeiro e absoluto tempo que não vimos passar. É ter uma história, é a memória viva de nós mesmos. Por outro lado, a evolução sensitiva e criativa do humano depende do ponto de vista do observador. Então, toda definição está correta, mas não é absoluta nem afasta a validade de outras definições, sendo que o mais importante é sempre acrescentar, permitir ouvir e refletir sobre outras definições. Não se pode negar, como disse Norberto Bobbio, que é difícil a alguém atirar a primeira pedra, considerando-se limpo de preconceitos ou acima deles, pois todos terão estes ou aqueles preconceitos, e por vezes sem se aperceberem. Nesse sentido, nos ensina Paulo Ferreira da Cunha que há que se fazer um esforço para nos superarmos. Mas se essa é uma tarefa de uma arte de ser flexível, que se pode ir cultivando com o amadurecimento, a leitura, as viagens, o fazer amigos entre pessoas diferentes, também existe quem exagere e faça do preconceito programa de vida e credo como que religioso. Bobbio, em sua obra Elogio da Serenidade, vislumbrou o racismo como um problema a ser enfrentado diante da mobilidade das pessoas e o encontro com o diferente, que consiste no preconceito e na discriminação entre os povos hoje no processo de imigração. Para a dimensão da realidade do autor no contexto europeu, trabalhamos com a teoria padrão de Michel Walzer versus a teoria das fronteiras abertas de Joseph Cairns, para equacionar a inquietação do racismo hoje. À luz da Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa. Combinado com o artigo 14, em caso de perseguição, toda pessoa tem direito a procurar asilo e de desfrutar dele em qualquer país. Esse direito não poderá ser invocado contra uma ação judicial realmente originada em delitos comuns ou em atos opostos aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Assim, Walzer com a teoria padrão e Cairns com a teoria das fronteiras abertas tecem o direito de ir e vir, com a mesma essência de busca pelo autoconhecimento e equilíbrio da pessoa humana. Equilibrar relações híbridas
num conjunto de ideias e ideais que compõem o pluralismo de pontos ligados no percorrer da ciência, nos levam a refletir as teorias que seguem para contextualizar o indivíduo no limite do preconceito capaz de expulsar ou acolher o outro. Sobre as fronteiras e seu significado moral, a teoria padrão afirma que cabe ao Estado definir as limitações do território, o qual nasce num jogo de forças políticas. Na dissolução das fronteiras físicas na era digital, surgem também muros, na limitação da sociedade em rede, através de bloqueios, aproximação duais, entre iguais, e políticas distintas de proteção de dados a depender da força do Estado. Então, ao olhar a história do país, essa teoria, que também é comunitarista, define o seu estatuto de acordo com suas tradições e relações de boa convivência. Nessa altura da reflexão, Balcer, em seu livro Esfera da Justiça, discorre sobre os bons muros que fazem os bons vizinhos, de maneira que a referida teoria sustenta seu ponto de vista de que a maioria das pessoas preferem permanecer em sua terra natal, por terem forte vínculo com sua língua, cultura e comunidade em que cresceram, por se sentirem em casa. Em uma bolha de acúmulo do mesmo, o limite de fronteiras na expulsão do outro faz o racismo surgir como atitude de desconfiança para o diferente, sendo para Bobbio a razão material do surgimento e do desenvolvimento da atitude racista, o contrato material da convivência, não procurada no sentido de ser todo povo bárbaro para o outro. Por outro lado, a visão de Joseph Carens em A Teoria das Fronteiras Abertas, num argumento igualitarista, diz que o lugar em que cada um de nós nasce é arbitrário ao ponto de vista moral, porque ninguém escolhe onde nasce, o que vai de encontro com o universalismo de Bobbio, em uma humanidade comum que ultrapassa todas as diferenças de tempo e lugar, tendo como expressão desse universalismo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, mediante a qual todo indivíduo se torna potencialmente sujeito de direito internacional. Assim sendo, as pessoas deveriam ter liberdade de se movimentar no mundo como se atravessassem apenas uma porta ao irem além de seu próprio território de origem. Um cidadão acima de todas as pátrias que, na arte de ser flexível, combate o racismo na voz média, voz que não é ativa nem passiva, simultaneamente aprende e ensina. Nesse ângulo cosmopolita, o autor desafia a teoria padrão e desconstitui a formação das fronteiras como marco histórico para retirar esse limite das mãos de uma decisão política e restituir o território ao cidadão. Numa espécie de governança cidadã, da quinta geração de direitos, sustentada por Paulo Bonavides, e hoje a caminho de se constituir pela influência das formas de vida descentralizadas e horizontalizadas em rede. Na ponderação da teoria com as várias realidades do mundo da vida, somos lembrados que é relevante levar em conta as diferenças culturais, econômicas, humanas em condições não ideais, para proteger a gestão interna dos territórios no fluxo migratório aberto e gerar segurança capaz de quebrar a escada do preconceito. Leva em conta também questões como a economia de livre trânsito de pessoas em função do trabalho, o mercado único digital, o utilitarismo a favor da maximização do bem-estar e o princípio da utilidade marginal da partida num argumento aritmético de divisão.
por acreditar que é possível permitir uma maior convivência entre as pessoas com muros mais baixos ou inexistentes, o que superaria a hipótese vislumbrada por Bobbio na Europa do século passado de atribuir no fluxo migratório de atrito no fluxo migratório pela justificativa do superpovoamento. Vale ressaltar ainda que atualmente se verifica no continente europeu focos de densidade demográfica negativa, como é o exemplo de Portugal, que faz campanhas para atrair pessoas e garantir sua existência. Também é relevante que hoje todos os países do mundo tiveram e estão tendo uma considerável baixa pelas mortes em decorrência da pandemia. Cenário este que estamos sendo lançados a novos desafios e transformações sociais. Nessa malha de reorganização dos limites, Keynes traz o pensamento de Nozick, que sustenta explicitamente que o território de uma nação não é propriamente coletivo de seus cidadãos, para contrapor assim o direito de propriedade na opinião dominante entre economistas clássicos e neoclássicos que sustentam que a maior política, desde uma perspectiva utilitarista, seria a maximização dos benefícios econômicos agregados. Portanto, a mobilidade do trabalho requer fronteiras abertas para a movimentação de pessoas, bens e serviços, que podemos melhor observar pelo movimento da onda crescente do mercado digital na interoperatividade econômica. As fronteiras devem estar abertas a todos que desejam se unir, e isso não implica que não tenha distinção entre os cidadãos de um ou outro território, mas segurança. Pois, se as pessoas quiserem firmar um contrato social, devem poder fazê-lo. Ademais, comprometermos com a abertura das fronteiras não supõe abandonar a ideia de um caráter comunitário, senão reafirmá-lo como amadurecimento do respeito pela pessoa. Contudo, esse conhecimento de transitar entre as teorias de Walser e Keynes sobre as práticas humanas construídas no meio da interação de ambos com as pessoas e o mundo no qual vivem, transmite no contexto social e político do tempo vivido pelos autores. Nas inquietações que tanto eles quanto Bobbio em seus estudos, nos deixaram como legado para seguirmos a caminhada de repensar o racismo hoje. Segundo Jean Piaget, as estratégias do conhecimento da pessoa no decorrer da vida se modificam, segundo certas leis e organização e equilíbrio, a depender tanto da vida social quanto da vida individual em que o pensamento vai proceder da ação do observador. A raiz humana não está enterrada no chão de seu nascimento, e sim na tradição de sua ancestralidade que se movimenta entre séculos desde que o homem é homem. Toda vez que o homem pensa, como diz o poema de Antônio Gedeão, o mundo gira como bola colorida nas mãos de uma criança, e ele interage e cria relações que o movimentam. Ter alguém de quem discordar conduz ambos os pensamentos a uma maturidade que ontem não existia, e é essa a beleza da diferença. Observamos as pessoas saírem de um mundo fechado, onde ser cidadão era o habitante da cidade,
para atribuir cidadania à pessoa jurídica e constituir cidadania a um continente. Tudo isso nos redimensiona a um cidadão do mundo. Paulo Ferreira da Cunha, cultor da utopia de um mundo unido, nos alerta para o medo da diferença, que tem como consequência lógica a negação do outro. Por isso o racismo, nos diz Bobbio e também Humberto Eco, mas não só o racismo, também tudo o que é diferença, seja a diferença do agente digital, do modelo da perfeição, os nós, ou a cor de pele, o idioma, a origem e tantas outras. Negação e ou tentativa de abolição de todos os outros. Sempre que estamos imersos em uma realidade, tendencialmente somos limitados à visão do todo, como se outra forma inexistisse para redimensionar a equação do futuro que podemos construir. Porém, com os recentes avanços interdisciplinares e pós-disciplinares das tecnologias, houve um redimensionamento das fronteiras e plataformas para vozes frequentemente lotadas em movimentos performativos, como é o caso do slacktivismo. Fazer alguém sentir que alguém está ouvindo leva o racismo hoje a transbordar como uma forma de ebulição das feridas sociais de nossa civilização, seja na denúncia aberta das condições desumanas dos refugiados, dos dramas da migração, das questões raciais ou qualquer erupção que transporte o humano ao seu limite sensitivo da sua existência, que precede sua essência, podendo-lhe causar formas de protesto. Como ocorreu recentemente com a morte de George Floyd nos Estados Unidos e a morte do menino Miguel no Brasil, que reacendeu protestos antirracistas e atingiu repercussão mundial em redes sociais e comunicação de mídia, de maneira que, como em um trabalho de educação e transmissão de valores intergeracionais, esses movimentos vão habilitando um constante aprendizado da arte de ser flexível com o outro, a diferença. Essas duas condições, embora sejam necessárias, são insuficientes para definir o que seja uma democracia. A democracia, ou o que vem a ser um sistema democrático, precisa responder, na verdade, 3 perguntas. Quem vota, como vota e, acima de tudo, o que se vota. O que, na verdade, não é o que vai se votar, é o que não pode deixar de faltar, não pode deixar não pode ser ausente num regime que se pretenda democrático, que é justamente um rol de direitos que são inegociáveis, que estão fora da discussão majoritária e que são condições necessárias, paradoxalmente, à própria sobrevivência do sistema democrático, que são os direitos fundamentais, justamente a esfera do indecidir. Porque esta esfera é que vai delimitar um conjunto de valores institucionalizados que não estão ao sabor de contingências, de governos, de opiniões. Eles são uma salvaguarda permanente de um sistema que queira pôr freio a qualquer tentação autoritária. Então, assim, eu via nas perguntas ali do chat, mas como então resolver esse problema do preconceito? Isso não tem solução. Isso vai existir sempre. Por isso que o Ferraiolo gosta tanto do Hobbes, que é brilhante nesse aspecto. Ele vai reconhecer que nós temos uma série de paixões, a cobiça, o preconceito, etc., e justamente em função disso é que abrimos mão de uma parcela da nossa liberdade para criar um aparato de poder que vai salvaguardar certos interesses vitais, independente do que maiorias possam querer, tá? Que é o Estado. Então, assim, se não há como acabar com o preconceito, se não há como acabar com o racismo, assim como, pelo menos na mente das pessoas, na forma de ver das pessoas, ou de certas pessoas, é possível sim criar salvaguardas a partir de direitos, de estruturas institucionais,
que vedam, que impõem um limite contramajoritário a essas tentações. É a única forma que o Estado conseguiu de lidar com esse tipo de tentação de alguns grupos e, ao mesmo tempo, preservar um regime de liberdades. E essa construção foi, ao meu ver, foi o modelo mais bem sucedido que se conseguiu estruturar para dar conta desse problema. Mas ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Porque ele vai depender sempre de uma legitimidade que, no limite, pode vir a destruir a própria Constituição que estabelece justamente esse tipo de pacto. Então, em termos gerais, eu tinha outras anotações aqui, mas agora, para me organizar, fica mais difícil. Mas, em termos gerais, eu acho que é isso que me suscitou essas questões que foram levantadas aqui pelas exposições a partir dessa matéria. Perfeito, professor. Muito obrigado pela tua gentileza nessas condições sem luz aí. Se eventualmente o senhor conseguir continuar conosco, para a gente claro. Um debate, etc. Mas, claro. Aí. Vou passar a palavra para o Fabrício, que é o nosso debatedor, e ele, como os dois textos são muito conexos, eu acho que ele consegue trazer uma ideia geral para que depois a gente possa, eventualmente, quem tiver alguma pergunta, quem quiser aproveitar o tema, fazer alguma colocação, tenha a palavra. Então, Fabrício. Pronto, obrigado pela palavra, René. Então, como você mesmo falou, os dois textos acabam sendo muito conexos. O primeiro a discutir a natureza do preconceito e o segundo, mais especificamente, a questão do racismo. Então, eles estão totalmente conectados. É importante dizer que esses textos se encontram inseridos na própria curvatura ética do autor, na década de 80, quando ele reconhece a necessidade que cidadãos virtuosos constituam a democracia. Então, como bem exposto pela colega Ana Catarina, a resistência a qualquer refutação racional é um marco diferenciador entre o preconceito e a mera informação enganosa. E aí que está, por conseguir resistir à refutação racional, o preconceito ele é muito mais perverso do que a mera informação enganosa. E um ponto bastante interessante trazido na obra é que o preconceito possui suas razões práticas. A força daquela opinião, que por vezes é acolhida criticamente, ela vai se manter. Por quê? Porque aquela crença, aquela opinião falsa, corresponde a um desejo meu, serve ao meu interesse. Aquele preconceito legitima o interesse que pode ser político, que pode ser econômico, que pode ser social, de determinados grupos da sociedade. E desse contexto, insere-se a questão do racismo hoje. Sendo prudente, no meu entender, realizar uma contraposição entre os conceitos apresentados por Bobbio e a discussão contemporânea da teoria social sobre o tema. Claro que eu reconheço que existe um longo período entre a primeira publicação da edição italiana de Elogio à Serenidade, que data de 1994, a essa análise que a gente possa fazer hoje. E que muitas dessas considerações que aqui vou trazer foram desenvolvidas ao longo desses 26 anos. Então, no primeiro momento, eu acho prudente apontar que o texto analisado ele vai reduzir a questão do racismo à imigração. Claro que esse fato é decorrente do contexto social que o autor se insere, muito diferente do nosso. Então, quando ele está tratando do racismo na Itália, ele vai tratar dos imigrantes que chegam à Europa e da convivência forçada entre aquele cidadão que entende como o verdadeiro cidadão daquela localidade ao contato, convívio com quem ele vê como diferente, com quem ele vê como estranho. E há de se reconhecer ainda que Bobbio parte de uma concepção individualista do racismo e até pelo fato dele afirmar que o racismo apenas pode existir diante de grupos diversos, diante do contato direto. Então, ele entende que a razão material para o surgimento e desenvolvimento da atitude racista seria o contato, a convivência forçada, a disputa por postos de trabalho, a disputa por tudo que a sociedade tem a oferecer. Então, nessa perspectiva, é possível até destacar uma pequena contradição do texto analisado. Ao defender que o ato racista surge do contato material,
o autor cita o caso dos chineses na cidade de Turim. E ele expõe o fato que aquele grupo social já se encontra segregado em determinadas áreas habitacionais, ocupando os empregos específicos, que, se eu não me engano, ele coloca como cozinheiros, um mercado informal, e que já está segregado em determinadas áreas, já está ocupando empregos específicos, não seria possível constatar a existência de um ato racista contra aquele grupo, porque aquele grupo já estaria tão marginalizado que acabaria passando despercebido. Por quê? Porque a visão do racismo na dialética de Bobbio é uma visão que, primeiro eu preciso perceber o grupo diferente, primeiro eu preciso perceber o diferente para, no contato, para na disputa por postos de trabalho ou numa convivência com uma cultura diferente, eu passe a ter um comportamento preconceituoso, passando depois a um ato discriminatório para se chegar ao racismo. E em que pese o autor tenha realizado uma correta distinção entre o ato racista e o racismo como ideologia, eu posso ter um ato racista sem ter uma ideologia racista, ele faz essa brilhante distinção, mas em ambas as explanações ele continua partindo da discriminação como uma atitude individual, que essa discriminação sistemática, que é o racismo, seria uma atitude individual. E do exposto, torna-se prudente apontar que a teoria contemporânea ela defende que o racismo é um elemento que entrega a organização econômica, política, social, sendo, portanto, estrutural. Na sua exposição, a própria Ana Catarina, ela começa com... ela terminou sua exposição fazendo esse questionamento. A ideia é que hoje a gente percebe o racismo como algo estrutural, que até pelo tempo que a obra foi escrita, você não consegue compreender isso na visão do jurista italiano. Então, partindo desse pressuposto que a existência da pessoa negra é um ato político, partindo dos pressupostos do jornalista e ativista político sul-africano Steve Biko, o prepulsor da consciência negra, o jurista brasileiro e estudioso das relações sociais, Silvio Luiz Almeida, aponta a importância de se debater a questão racial além da dimensão ética. É preciso compreender a questão política do problema. E aqui eu também entro que esse próprio livro que a gente está analisando, ele é um livro eminentemente ético. Ele é um livro que está trazendo a questão do direito e da moral. E dentro desse contexto, Bobbio incluiu a questão do preconceito, incluiu a questão do racismo, mas que hoje a teoria social compreende que essas questões vão além da dimensão ética. É preciso compreender a dimensão política do problema, porque a própria sociedade vai estar condicionando essas atitudes racistas. Por quê? Porque a raça é um elemento essencialmente político. A partir do século XX, a partir dos acontecimentos da própria Segunda Guerra, que marcam os escritos de Bobbio, no contexto da antropologia, se percebe que não existem diferenças biológicas ou culturais que justifiquem um tratamento discriminatório entre seres humanos. A noção de raça é meramente um fator político utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação. E do exposto, o próprio professor Silvio aponta em sua obra Racismo Estrutural que o racismo não pode ser visto como um ato ou um conjunto de atos discriminatórios, mas sim como um processo. E que processo é esse? Um processo que as condições de subalternidade e de privilégios são distribuídos entre grupos raciais e reproduzidos na política, na economia e nas relações cotidianas. Então, não se trata meramente de um ato racista ou de um pensamento racista, mas de todo um processo, de toda uma estrutura social que condiciona a questão racial na sociedade. Até pelo fato que o racismo é uma forma sistemática de discriminação. E aí até que está o próprio professor, o próprio jurista italiano, ele faz a diferenciação entre o que é preconceito, entre o que é a discriminação, que nem todo preconceito vai gerar uma discriminação. E aí que está. Primeiro nós teríamos o preconceito para depois ter a discriminação, e só depois que nós poderíamos chegar no racismo. Por quê?
Porque o racismo é uma forma sistemática de discriminação. E essa forma sistemática de discriminação tem a raça como fundamento. E aí que está. Por ser estrutural, ele se manifesta não só por práticas conscientes, mas também por práticas inconscientes. E em resumo, defende-se que o racismo é uma decorrência do modo como as relações políticas, econômicas, jurídicas e até mesmo familiares, relacionamentais se comportam. O racismo é parte de um processo social. Em virtude da concepção estrutural, o silêncio torna o indivíduo ético e politicamente responsável pela sua manutenção, já que o mesmo não necessita de intenção para se manifestar. Isso nas palavras do professor Silvio Luiz. E apenas para concluir, Bobbio, de maneira acertada, ele vai afirmar que o racismo é incompatível com a democracia. E dessa maneira surge a importância do debate aqui travado, porque o Publius possui o ideal de defesa das liberdades, da democracia, a própria construção que a BDCon está trazendo, discutir e fortalecer a democracia. E a discussão aqui sobre o racismo demonstra a condição frágil e delicada que se encontra a democracia brasileira. Discute-se aqui apenas não o direito de rejeitar a precariedade induzida socialmente e economicamente, mas o direito de existir, o direito de possuir os seus direitos assegurados. Como o próprio Bobbio, no capítulo do preconceito, trata, uma das formas de exposição do preconceito é a negação de direitos econômicos, direitos sociais, direitos políticos, e em que, pese nós tenhamos uma série de direitos conquistados, a ausência de efetividade deles, a ausência de efetividade desses direitos é um problema à democracia brasileira. Esses seriam os pontos que eu acho que eu tinha para tratar, tanto do que já foi debatido aqui, por ambas participações, acredito que seria essa contribuição. Caro, muito obrigado pela tua exposição, contextualização. Acho que você trouxe muito bem a questão política e trouxe para o Brasil, é algo que a tônica mesmo é que a gente consiga pensar o nosso contexto, né? E sim. Uma série de anotações aqui, mas eu gostaria muito de contar com a participação do pessoal, então, por enquanto, eu vou deixar a palavra aberta, quem tiver interesse, que quiser fazer um comentário, alguma pergunta, e eventualmente sobrar um tempinho no final, eu faço alguma consideração. Inclusive, o professor Cademato, se quiser comentar alguma coisa, enfim, tenha vontade. Não, apenas acho... a minha análise da questão toda ela é mais institucionalista, porque me parece... Eu nunca fiz uma investigação do ponto de vista psicológico, mesmo antropológico, sobre as origens desse tipo de conduta. Mas eu constato que elas são transculturais, elas se verificam sempre uma certa tendência que temos de entendermos melhor aqueles que nos são semelhantes até fisicamente e rejeitarmos no primeiro momento aquele que nos parece diferente. Apesar disso, nós racionalizamos esse tipo de tendência e percebemos como isto é irracional, né? E, a partir daí, exteriorizamos formas institucionais de estabelecer freios a esse tipo de manifestação. Mas eu, como dizia antes, eu não vejo, infelizmente, como algo que seja expurgável da natureza humana, como algo que possa ser definitivamente erradicado, digamos assim, no nosso imaginário. Por isso que centro minha análise sempre no aspecto institucional. Me parece que a melhor forma de tratar disto é educação, é um tipo de formação humanista que seja obrigatória desde o início nas diversas sociedades para mostrar o quão errado poderia ser esse tipo de prática de conduta, né? A base educacional é fundamental. E estruturas institucionais fortes e suficientes, eficientes, né? Que possam dar conta de coibir esse tipo de situação quando ocorre. É isso, em linhas gerais, me parece que a coisa circula muito nesse âmbito. Perfeito, professor. O próprio Bobbio, né, como a gente colocou, ele lança a educação,
E até uma indagação se é um pouco... será que a gente pode simplesmente jogar para a educação, colocar esse peso de... Será que isso é possível aprender? Será que a educação cívica conseguiria resolver esses problemas? Acho que o professor colocou de um modo muito claro, né? As instituições, o direito precisa atuar caso você tenha uma violação, né, de direitos. E o Bobbio coloca um terceiro fator também no finalzinho do segundo texto, que são as iniciativas da sociedade civil. Então, acho que é o entrelaçamento dessas questões que nos auxiliariam, não no combate, porque eu concordo com o professor Cademato, e acho que a gente nós não chegaremos a um momento em que estaremos absolutamente livres do preconceito, né? Alguma diferenciação precisa, certamente ocorrerá, porque nós não somos iguais, perfeitamente iguais, mas o que nós precisamos é garantir a salvaguarda dos direitos e liberdades de todos, iniciativa de oportunidades, enfim, né? Tanto essa questão da educação é tão importante para o Bobbio, que é a sexta, eu até me lembrei, enquanto a Ana Patrícia vai fazer a exposição dela, o futuro da democracia, que o professor Cademarto lhe comentou, é a sexta promessa não cumprida, que é a educação cívica, né? Que nós estamos tentando... Exatamente, o cidadão não educado que ele fala. Exato. Nós ainda não conseguimos cumprir essa promessa aí dos democratas. Mas, enfim, deixa a palavra aberta aí. Boa noite a todos e a todas. Eu queria fazer um comentário sobre a exposição de hoje, mais voltada à questão atual, que a gente vinha até comentando no chat, como deveria aplicar essa leitura de um tempo passado, reconhecendo que a história não é linear, que cada momento ela teve um desdobramento, e como ela poderia ser, no caso a leitura, como ela poderia ser ainda aplicada no dia de hoje, a ponto da gente conseguir, pelo menos, atingir um patamar significativo na verdade, da ausência da discriminação de gênero em relação às mulheres, por exemplo, porque é uma coisa extremamente delicada que a gente vê, por exemplo, assim, na questão educacional, né? Vamos fazer grupos reflexivos com homens, com agressores, para eles entenderem todo o segmento do que é a questão de gênero, do que é violentar uma mulher de diversas formas, mas, ao mesmo tempo, não sei se seria tão eficaz na questão da reincidência, não do Instituto Penal em si, mas da criminalização quanto a isso mesmo. Enfim, minha participação seria mais para querer ouvir as pessoas em relação a isso. Obrigada. Professor, se me permite, eu também queria fazer uma colocação. Ana Maria Marques, aqui do Maranhão. Me chama a atenção uma questão interessante. Quando a gente discute a abordagem sobre o preconceito, tem uma outra análise a respeito da obra do próprio Bobbio, que diz o seguinte, que, na verdade, o preconceito ele decorre do fato da generalização superficial de um estereótipo. E, a partir daí, né, quando você faz uma generalização superficial do estereótipo, culmina com aquilo que o professor colocou ainda há pouco, muito apropriadamente, né, de que você é punido não por uma conduta, mas por uma condição, né? E eu queria trazer aqui a reflexão de dois autores brasileiros, que são o Clóvis Moura, quando ele faz uma análise da Guerra de Canudos, ele faz uma análise intitulada A Sociologia Política da Guerra de Canudos, e também do professor José de Souza Martins. E os dois, nessa reflexão, onde perpassa a questão do racismo e de uma abordagem, digamos, preconceituosa mesmo, da própria condição do homem do campo, do ponto de vista de que o homem do campo ele não é visto como um ser político, como um ator político, mas como alguém que é absolutamente manipulável e que, por isso, todas as organizações, né, as manifestações organizadas por grupos políticos que venham do campo, elas são estereotipadas, como o próprio Canudos foi estereotipado, conselheiro foi considerado um louco, e todos os outros, aqueles pobrezinhos, coitados, mortos de fome, que o seguiam porque não tinham um posicionamento político. Por isso ele faz a abordagem a respeito da sociologia política
de Canudos, e trabalhando não só Canudos, mas todas as outras questões relativas à luta pela terra e ao posicionamento do trabalhador rural como algo que vem sendo negligenciado justamente porque se banaliza um estereótipo, né? E esse estereótipo seria, por exemplo, bem traduzido na obra do Monteiro Lobato, Jeca Tatu, que quando a gente fala do homem do campo, a gente fecha o olho e lembra daquele estereótipo que o Jeca Tatu nos vem à memória, nos traz na memória, né? E uma outra ponderação que, para mim, ela, digamos, complementa a ponderação do professor Clóvis Moura é a ponderação do professor José de Souza Martins na obra Reforma Agrária, Impossível Diálogo, onde ele coloca o seguinte, ele diz que determinadas questões que são panos de fundo e que são raízes históricas das condições de subdesenvolvimento e de exclusão social que vivemos no nosso país, elas decorrem do fato de que essas questões são vistas apenas na sua superficialidade, elas são trabalhadas apenas na sua superficialidade, não se busca discutir ou trabalhar a raiz histórica do problema. E ele faz uma comparação aí entre a questão da reforma agrária, quando ele diz não se faz uma discussão em relação aos fundamentos, às origens, às raízes do que culminou a concentração fundiária no Brasil, né? Ele faz uma comparação exatamente à questão do racismo em comparação à escravidão, quando ele coloca que a própria lei, né, de abolição, entre aspas, da escravidão foi um movimento que vem de baixo para cima, que não foi um movimento pensado pela classe, pela população, pela comunidade, pelos seres humanos que estavam sendo oprimidos naquela condição, né? Não, ela vem de cima para baixo, vem de uma determinação que está longe de ser humanitária, ao contrário, ela é muito mais uma determinação de pano de fundo econômico, o interesse é econômico, e aí, por força do interesse econômico, se faz de qualquer maneira, né? A tal da abolição da escravidão, sem se pensar como inserir todo esse povo na sociedade brasileira. Óbvio que eu estou fazendo essa análise pensando a nossa realidade, já que outros colegas trouxeram esse embate, né, entre aquilo que Bobbio pensou lá em 94 e o que nós estamos vivendo até hoje. Eu penso que essas reflexões do professor Clóvis Moura e do professor José de Souza Martins são bastante interessantes se nós compararmos com o que foi discutido nesses dois materiais, esses dois textos que nós lemos para o encontro de hoje. Era a minha contribuição, professor. Essa questão da Ana Maria me remeteu a uma questão que eu acho que é fundamental porque não foi tocada. A gente fala da moral do opressor como algo a ser condenado, etc., mas não fala da moral do oprimido, da postura moral que o oprimido deve ter. Perfeito, professor. Né? Isso lembra muito um trabalho do Nietzsche, a genealogia da moral, onde ele fala da moral cristã, da moral do senhor e do escravo. Exatamente. Né? O cristianismo inaugura um modelo de moral onde dar a outra face a quem nos bate é o bom. Perfeitamente. Né? A facilidade, a passividade é o bom. Quando não é por aí, a humildade é confundida com subserviência, né? Ou quando a humildade vira subserviência, né? Então, assim, a autoestima, a autoafirmação é um primeiro passo de luta importantíssimo nesse ano, né? A não vitimização, a não concepção de que como eu sou um bom, estou sendo oprimido, eu vou ganhar o céu. Não. O momento de luta é agora. Então, essa autoafirmação do oprimido é algo fundamental também como processo de reversão de muitas formas de autoritarismo. E é isso que, por exemplo, no Brasil, notadamente não existe. Nós temos uma cultura de passividade gigantesca. E pior, perfeitamente. Acho que essa cultura manifestamos em favor do opressor. Isso é típico da cultura... Né? Né? Uma cultura com uma formação cívico-política bastante precária, eu acho que produz isso. Então, eu acho assim, um grande passo que se dá em relação a isso é quando nós nos colocamos como alguém que tem autoestima o suficiente para se contrapor a essas formas de opressão.
né? Não elimina o problema. Não elimina. Se você considerar hoje os Estados Unidos, por exemplo, todas as agressões que a população negra sofre, e mesmo com denúncias, com movimentos, isso continua, mas a luta é contínua mesmo, né? Pelo menos um bom ponto de partida é a autoafirmação, é a não passividade. E isso é algo que é um encargo, não do opressor, é um encargo do oprimido, né? Uma pergunta aqui no chat da Isa. Ela pediu para falar sobre o fortalecimento de outras instituições sociais como aliados ao combate do preconceito e racismo. E eu acho que vem bastante nessa linha, professor Cademarto, que acho que vocês já praticamente responderam, né? Algumas instituições do Estado podem ser algozes, inclusive, mas a importância, inclusive o Bob coloca no final do texto sobre racismo, instituições sociais, seja do ponto de vista do Estado, mas ONGs, terceiro setor, como importantes mecanismos para garantir desses direitos, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, então... Eu queria aproveitar a pergunta dela para perguntar ao professor Luiz se ele considera que essa não passividade que a gente deve ter em relação à opressão, se a gente tiver tipo um discurso contrário a isso e também um apoio midiático ou algum outro apoio institucional, de falar que, na verdade, isso seria vandalismo, outra coisa do tipo, como é que a gente deveria agir, então? Porque, querendo ou não, é uma força muito forte, né? Quando a gente decide não mais ser pacífico, que vem contra nós, assim, ao meu ver. Mas eu queria muito escutar o professor Luiz em relação a isso. Olha, eu acho que nós conseguimos construir institucionalmente, a partir de uma Constituição como a de 88, certas estruturas que favoreceriam a proteção de manifestações de autoafirmação, sim. Mas nós não temos, o que nos falta é algo que está mais subjacente a isso, que é uma formação cívico-política fundamental para termos condições de estabelecer essa forma de luta, né? Eu sempre que falo disso, eu sempre lembro como o cidadão, por exemplo, pega nos Estados Unidos, um sujeito lá se volta contra o poder público, como é que ele se define? Ele diz, eu sou um contribuinte. Eu sou um contribuinte. Ou seja, eu estou contribuindo para manter essa estrutura que está aí. E não é à toa, eu mantenho essa estrutura que está aí para ela preservar certos interesses que me são vitais. E no Brasil nós não temos uma cultura baseada nesse modelo. É aquilo que o Gessé Souza fala. Há uma disseminada mentalidade escravista de senhor escravo que não foi superada, né? E que as elites tentam constantemente reproduzir, ou reproduzem com muita eficiência. Eu acho que isso está muito na base do que nós temos como ponto nevrálgico na questão. Então, assim, dentro da tua pergunta, o que fazer? Nós precisamos aprimorar as formas cívico-políticas de formação, pelo menos das próximas gerações. Eu tenho visto até teses doutorais que defendem a ideia de programas, as próprias escolas, na formação básica do cidadão escolar, matérias sobre direitos fundamentais. Nós não temos isso. Nós temos um sistema precarérrimo de formação cívico-política, praticamente inexistente ou inexistente. Então, isto é um entrave grave. Isto torna pior ainda essa situação. Eu acho que o começo é por aí. É aprimorar ou iniciar, melhor dizendo, um processo de formação cívico-política que se dê mesmo nos níveis básicos escolares, de formação do próprio cidadão. Teoricamente é isso. Boa noite, colegas. Estão me ouvindo? O que eu estou analisando assim é o seguinte, a questão de Nietzsche é uma questão um pouco que serve também ao argumento do que a gente está discutindo agora, mas também foge um pouco em relação às finalidades dele, né, como teoria. A questão da passividade não significa opor à passividade uma violência, uma atitude violenta, né? E quanto mais nós que estamos aqui num grupo que defendemos o direito e o Estado democrático de direito,
principalmente. A questão é bem complexa. Deixa eu interromper um pouquinho aqui, eu não falei em nenhum momento que a resposta é a violência. Não é isso, é porque eu acho que o Nietzsche analisa a questão da moral do escravo, mas eu não coloco aqui, a partir daqui, uma fórmula de resposta violenta à opressão. Não disse isso. Sim, claro. Eu concordo. Eu sei disso, professor. Só para salientar, porque a Lorena falou sobre a questão do vandalismo. Não foi do que você disse, não. A questão do vandalismo e tal entra numa complexidade muito forte, porque diante do argumento de Nietzsche, de que o passivo é o bom e isso deve sofrer uma inversão, há uma possibilidade, até como o próprio Bobbio diz nessa parte do livro dele, de se combater o preconceito com outros preconceitos. Na verdade, me lembrou muito a filosofia de Han, que é aquele sul-coreano professor da filosofia da Universidade de Berlim, que fala sobre a sociedade do cansaço. E ele explica nesse livro que há uma perspectiva, especificamente desse tempo que Bobbio é filho, né, da questão do fascismo, nazismo, sobre a perspectiva imunológica, que a gente acaba por assimilar. A perspectiva imunológica é justamente essa, o medo ou a oposição do nosso sentimento ao outro, e vendo no outro um vírus, por exemplo, né, para a gente ficar no assunto do momento, né, que a gente está em quarentena. Mas assim, a gente vê o outro como um invasor, como se fosse uma perspectiva do corpo, né, e que ele é o outro e precisa ser pelo menos segregado, ele precisa ser pelo menos colocado em quarentena para que a sociedade continue assim, saudável, entre aspas. E aí o Han, ele fala sobre essa perspectiva imunológica, e eu lembrei muito por quê? Porque se nós optamos por combater o preconceito em uma perspectiva ainda imunológica, primeiro nós vamos negar o próprio avanço que o direito e o Estado de Direito tenha talvez conseguido depois da guerra, né? Ou seja, no pós-guerra. Toda essa florescência do constitucionalismo pós-guerra é justamente uma tentativa de alcançar resultados pacíficos e jurídicos, né, na proteção tanto das minorias, mas também dos outros direitos fundamentais, combatendo-se determinados posicionamentos que nós vemos moralmente ou não, nesse aspecto juridicamente equivocados, com a questão dos direitos fundamentais como uma válvula de escape, né, ou como um piso, né, inegável, assim como Robert Alexy também afirma, né. Ele afirma até, é interessante que é até Robert Alexy, no sentido de que o próprio conceito de direito, ele se materializa na existência de um rol de direitos especificamente protegidos e que eles não podem ser desprotegidos sob pena de o próprio direito não existir. Então ele faz uma comparação, por exemplo, com o código de honra, entre aspas, dos ladrões, né, que, como não existem direitos fundamentais a serem protegidos, não seriam considerados jurídicos. Então, só analisar a questão da perspectiva imunológica que Han nos ensina, que, na verdade, nos coloca uma outra questão, né, nesse debate de como combater. Primeiro, Bobbio afirma que é um aspecto irracional do ser humano que se transporta à coletividade. Então, o preconceito tem um fundamento irracional e ele é reproduzido de modo irracional por muito tempo. Só que aí vem a pergunta que eu até coloquei no chat para reflexão. Se ele tem um fundamento irracional de forma radical, o seu combate deveria ser irracional também. Então, essa é a minha dificuldade de entender Bobbio nesse sentido, de que assim, eu vejo que o preconceito não é meramente irracional, ele se baseia em fundamentação irracional também, mas aí Bobbio tem uma resposta-chave, ele tem uma frase que diz tudo. Bobbio diz assim, há que ser intolerante com a intolerância. Mas o ser intolerante com a intolerância não é a violência do cidadão comum que se revolta. Sim. É a violência institucionalizada do aparato estatal.
É dentro daquele conceito que Weber deu de Estado que até hoje sobrevive. É a única organização humana que se diferencia das demais porque só ela detém o monopólio legítimo do exercício da violência física. Esse é o pacto robesiano. Nós pagamos com os nossos impostos uma força policial armada que age contra nós, inclusive, sempre que a gente quebrar a regra do jogo, sempre que a gente extrapolar certas regras, certos limites que são impostos para todos. Esta é a fórmula que o Estado de Direito conseguiu. Você entende? Então, assim, quando a gente fala de violência, Pedro, eu acho que isso é muito bem-vindo esse tema, claro. Não é a resposta violenta do oprimido de forma direta, de forma a quebrar todo o pacto. Aliás, Hobbes mesmo dizia, quando certos interesses vitais não são cumpridos pelo próprio Estado, aí a revolução se faz necessária. Mas quando isso não ocorre, né, se os mecanismos institucionais de proteção de certos interesses vitais, que hoje nós chamamos de direitos fundamentais, funcionam minimamente, nós podemos delegar isto ao Estado. O problema é quando isso não funciona. Mesmo em democracias como nos Estados Unidos, onde tu está vendo o que está acontecendo. E que aí, a mim parece, extremamente legítimas essas manifestações de revolta que principalmente a população negra está tendo com relação a essa falta de cumprimento do pacto por parte do Estado. Mas é evidente que a violência como resposta imediata e do próprio cidadão sujeito de direitos dentro de um Estado, a resposta imediata não é por aí. Ela tem que passar primeiro pelo mecanismo estatal. Se ele não cumpre isto, ele está abrindo o caminho, aí sim, para a revolta do cidadão. Ô, professor, nessa perspectiva que você falou de Hobbes, a tradição de Locke também não seria, assim, pelo menos adequada? Porque naquela perspectiva dos direitos mínimos e de que a formação do Estado se dirige a eles... Na verdade, Locke fez um contraponto a Hobbes com certas intenções direcionadas, digamos assim. Porque ele vai dizer, olha, não, os homens no estado de natureza não estão em guerra de todos contra todos. Os homens no estado de natureza, na verdade, protegem a propriedade. Mas eles vão precisar de um contrato civil para criar o Estado para melhor protegê-lo. Ele estava já criando as condições da própria consolidação do poder burguês sobre a propriedade, etc. Eu acho que Locke atenua muito o discurso de Hobbes e não nos termos que a mim parecem os corretos, vou te dizer assim. Eu acho, dos contratualistas, aliás, dos filósofos políticos, o mais brilhante para mim é Hobbes, sem sombra de dúvidas, não só por isso. Mas eu acho que assim, o que Locke está fazendo é abrir caminho para uma consolidação de um modelo de Estado protetor de certos grupos econômicos, de certo grupo socioeconômico, que na época se chamava burguesia porque vinham daqueles burgos que acumularam um poder econômico suficiente. Um Estado de polícia, um Estado que está preocupado apenas com a proteção da propriedade e o exercício da polícia. Né? Hoje, as coisas, é óbvio, mudaram muito. Hoje, essa questão da violência, da própria preconceito, etc., e da própria autoestima, como forma de início de afirmação, não violenta, mas de afirmação ante formas de autoritarismo com aquele que é diferente. Isso se baseia, um outro ponto que aqui não foi tocado, o aspecto econômico. Então, o Estado precisa também cuidar do aspecto socioeconômico, de condições econômicas básicas, para dar dignidade às pessoas e para que essa dignidade gere uma forma de autoestima também suficiente para se contrapor ao discurso preconceituoso. Né? Então, veja, há uma complexidade maior aqui em jogo. Né? O Estado de Direito hoje ele assume compromissos socioeconômicos que também são importantíssimos nesse aspecto. E os assume também como interesses vitais, como aquilo que nós no Brasil conhecemos como direitos sociais, aquilo que está no artigo 6º e 7º da nossa Constituição e lá no 170, de uma ordem econômica onde o Estado assume a promessa
de estabelecer um equilíbrio minimamente razoável em condições socioeconômicas, justamente para dar dignidade àqueles que estão, no primeiro momento, num patamar inferior. O inferior que eu digo economicamente. Eu acho que essa questão também passa muito por esse debate da condição material da existência, como uma forma de afirmação. Muito bem, meus caros. Respeitando a liturgia do nosso edital, considerando que a gente não parece, mas nós já estamos quase a 1h30 aqui nessa discussão boa e muito oportuna e que nós poderíamos enriquecer já com muitos comentários. Eu queria só, antes de encerrar, passar a palavra ao professor Catemato, às nossas Anas, ao Fabrício, caso eles queiram fazer um último comentário para a gente já poder dar o nosso encontro de hoje por encerrado. Apenas um breve tópico que, até nesse ponto que a gente começou a discutir agora no final, como superar essa questão do preconceito, superar a questão do racismo, acho um ponto interessante até do que o próprio professor René trouxe, e citando o Bobbio, existe a questão da educação, existe a questão da sociedade civil, e uma argumentação interessante é que a mera noção de representatividade, por si só, não vai resolver esse problema, que é preciso não só representar, mas questionar como as coisas estão sendo feitas e de fato, e que pese até a noção que eu posso ter trazido da questão estrutural do preconceito, isso não impede a responsabilização individual, jurisdicional, de quem possa ter cometido um ato infracional. Só essas considerações que eu acredito que tinha para fazer. Professor, fala mais alguma coisa para encerrar? Eu, da minha parte, acho que já falei o que eu entendia da coisa. Eu cedo meu tempo para os demais aí. Perfeito. A Ana, pelo que eu entendi, Ana Catarina colocou que está satisfeita. Não sei se a Ana Patrícia quer fazer mais algum comentário. Não, Renê, só agradecer. Foi muito bom o debate. Eu agradeço muito, então, a Ana Catarina Machado Normanton, agradeço a Ana Patrícia Gonzalez, agradeço ao professor Luiz Henrique Cadematori, ao nosso Fabrício Antônio Arimateia Freitas Rosa. Esse tema foi muito bom. Lembro a todos que no dia 5 de outubro, aniversário da nossa Constituição, nós temos o Públios, e o tema é absolutamente fundamental, que é a discussão de tolerância. O professor Cadematori, um dos últimos comentários, falou da questão da tolerância. São 2 textos, Verdade e Liberdade, Tolerância e Verdade. É uma outra discussão muito importante, muito interessante. Então, espero que aguardo a todos para que a gente possa continuar essa discussão. Muito obrigado a todos vocês. E é isso. Então, até o dia 5, para a continuação do nosso grupo de estudos públicos, leitura do Elogio da Serenidade do Norberto Bobbio. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Obrigado pelo convite. Fico à disposição para outras discussões que possam surgir aí. Fico inteiramente grato também, René, e mantemos o nosso contato. Obrigado.